Olá, amigos, estamos de volta. Somos da CF Itaipuaçu, Rio de Janeiro, trazendo vídeos curtos sobre a doutrina dos Espíritos. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. E lá em Mateus, diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. E vamos tentar entender. Esclarecimento. O que vem a ser iota? Iota é a menor letra do alfabeto grego. É um ponto que significa diminuto, restrito, pequeno. Então, nenhum ponto, nem nada, por mais ínfimo que seja, ficará esquecido. E passarão significa desaparecerão ou serão ignorados. Nada será ignorado, nada será deixado para trás. E para estudar esse capítulo, temos que responder a 3 questões. Qual lei se referia Jesus? Qual o cumprimento e como fazê-lo? O que entender por o céu e a terra não passarão até que tudo seja cumprido? O que esteja cumprido? É isso que vamos tentar responder. E para tentar responder, temos que falar de Moisés, que foi a primeira grande revelação para a humanidade. Moisés recebeu lá no Monte Sinai os 10 mandamentos de origem divina, por ordem de Deus. Moisés era um médium em altíssimo potencial. E essas leis divinas eram, na época, representatividade das leis divinas naturais ou morais trazidas e proporcionais ao intelecto, à inteligência e à possibilidade de entendimento para a época. Então, os 10 mandamentos são de origem divina. Moisés também escreveu outras aproximadamente 600 leis de caráter civil para poder dar normatização e condução daquele povo que iria adentrar ao deserto por 40 anos em busca da terra prometida. Mas, ora, a terra prometida não estava aqui. A terra estaria no céu. Então, Moisés foi o consolidador de um Deus único. Ele teve essa missão. É uma ideia que foi evoluindo gradativamente, mas foi consolidada por Moisés. Mas um Deus austero, severo, duro, contundente, firme, por vezes hostil. E a resposta à primeira questão: a lei que não veio a ser destruída por Jesus foram as leis mosaicas, principalmente as leis divinas, que têm o caráter permanente. E as leis civis vão sendo ajustadas ao longo do tempo. Então Jesus não veio derrogar, ele veio dar cumprimento às leis, obediência, mas com uma nova formatação, um novo nível de entendimento. E Jesus foi a segunda grande revelação para a humanidade. E por que Jesus explicou que não veio destruir? Como cumprir a lei? A lei. Para isso a gente tem que entender quem foi Jesus. Jesus foi o espírito mais puro que esteve aqui no planeta Terra. Ele foi o co-criador do orbe terrestre. O emissário divino, ascendeu a categoria dos espíritos crísticos, mais puros. Não tinha nenhum processo kármico e veio única e exclusivamente para nos mostrar que, ao contrário do que Moisés deixou, Deus é um Deus de amor, um Deus Pai, um Deus magnânimo, um Deus gentil. É interessante que esperavam os judeus, e Jesus era judeu, nasceu lá no meio dos judeus, esperavam o Messias. E até hoje não consideram que Cristo, que Jesus, é esse Messias. Jesus, ao contrário do que tudo que se esperavam, ele veio no meio de carpinteiro, nasceu, ficou num estábulo cercado de animais,
como uma unidade representativa do mais puro, pura humildade, simplicidade. Teve a infância simples, foi uma criança comum, mas não era espiritualmente. Então, resposta à questão quanto ao cumprimento da lei, Jesus veio corroborar aquilo que Moisés trouxe e complementar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus atualizou essa ideia de Deus, de um Deus absolutamente generoso, magnânimo, bondoso, um Deus de amor, um Deus Pai, imparcial. E veio trazer, através de suas palavras, mas fundamentalmente seus exemplos, o amor, a humildade, a fraternidade, como cumprimento da lei. E a autoridade de Jesus vinha da sua ascendência moral, da sua ascensão, a sua respeitabilidade. Até os seus inimigos contraditores o admiravam ou o temiam. Ele não pôde dizer tudo, porque o povo não estava maduro o suficiente. Então ele adotou a estratégia de trazer parábolas. Parábolas para que questões pudessem ser ao longo da humanidade interpretadas, entendidas para melhor aproveitamento das encarnações. Então, aos simples, necessitados e deserdados, ele explicava o amor. Vejam bem, fazer ao próximo aquilo que queriam que eles os fizessem. Essa expressão mais reduzida e mais simples para nós entendermos o que é amor. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Equivale a dizer, ame o próximo como a si mesmo. Para ficar um pouco mais difícil, ao longo do tempo, ele deixou um outro mandamento. Ameis aos outros como eu vos amei, que está em João, capítulo 13. Para amar o próximo como Jesus nos amou, nós temos que aplicar os seus exemplos, as suas palavras. E mais, ele deixou registrado que enviaria um outro Consolador, o Consolador prometido, para esclarecer as coisas que ele não pôde, que ficaram em dúvidas, e atualizá-las ao seu verdadeiro sentido, ou seja, trazer novas informações. E a resposta para a terceira questão, que diz, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único ponto minúsculo que seja. Então toda a sua lei deve ser entendida que ninguém ficará abandonado, nenhum de seus filhos, filhos de Deus, irmãos de Jesus, seus queridos que ele governa, nenhuma ovelha vai ficar para trás. Todos serão acompanhados e terão oportunidades evolutivas. Mesmo que desencadeie um ciclo evolutivo, que uns passem para um nível evolutivo, os que ficarem serão acompanhados e terão as mesmas oportunidades e outras oportunidades. Para evoluírem, ninguém será abandonado ou deixado para trás. Importante dizer que a terceira revelação do Consolador Prometido é a codificação do Espiritismo por Allan Kardec, que a gente já falou. E falando brevemente o que vem a ser o Espiritismo, fala da nossa origem e destino, de onde viemos, para onde vamos, nossas relações com o mundo, entre o mundo material com o mundo espiritual. Aquilo que sempre foi taxado de sobrenatural vem pelo Espiritismo como forças vivas da natureza. O Espiritismo traz a chave para todas as questões que atormentavam a humanidade por milênios. Por que uns nascem perfeitos fisicamente, outros estropiados? Por que uns nascem em berços esplêndidos de riqueza e outros paupérrimos? Porque uns sofrem mais do que outros? O Espiritismo vem trazer isso através da reencarnação, explicando como uma lei pedagógica, uma lei educativa, que já estudamos no Livro dos Espíritos e vamos continuar estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós somos espíritos, ora com roupagem material, ora na espiritualidade imaterial. Mas vamos renascer, reencarnar quantas vezes forem necessárias para evoluirmos. E mais, que o amor,
a fraternidade e a caridade pura e plena devem ser exercidas plenamente por nós, porque todos nós fazemos parte da mesma família universal. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus. Esperamos que tenha ficado tudo esclarecido. Até o próximo capítulo.